E aí, galera, beleza? Fico muito feliz de você estar aqui comigo, cara, de verdade. De saber que você se inscreveu aí pra minha semana de intensivo aí do Photoshop, onde eu vou entregar bastante conteúdo pra vocês, né? E, cara, um detalhe, é muito importante que você participe dessa semana aqui, porque eu vou entregar muita coisa aqui, velho, e só vai ficar disponível por um curto período de tempo e as vagas são limitadíssimas. Então, se tu tem algum amigo, cara, que ele quer participar também, chama ele lá, manda uma mensagem pra ele e fala: cara, o Lucas, ele tá fazendo uma semana de intensivo de Photoshop, onde ele tá entregando algumas técnicas exclusivas, beleza? E aí, o que acontece? Nesse primeiro vídeo daqui, eu trouxe mais pra falar pra vocês um pouquinho do que vai ser, né, essa semana aí. Essa sequência de conteúdos que eu vou fazer, não tem um dia exato para parar. Quando eu for parar, eu vou falar para vocês. Então, lá no grupo do Telegram, eu vou ficar sempre avisando vocês por grupo, por imagem, enfim, vou mandar vários conteúdos para vocês lá. E aí, o que acontece? Nessa primeira videoaula aqui, cara, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tour pelo Photoshop. Eu vou apresentar algumas coisas que eu não comentei com vocês, beleza? Eu vou entrar em alguns detalhes que não foram falados no meu curso gratuito, certo? Aquele que eu disponibilizei lá no YouTube. E aí, o que acontece? Eu vou entrar em alguns detalhes e eu vou ensinar algumas outras técnicas, beleza? Aí o que acontece? Eu vou rever também algumas coisas que foi falada lá, então é muito importante você assistir, porque tem muita coisa que você esqueceu. Tenho certeza que você esqueceu de alguns detalhes que eu vou citar aqui. Então assiste aí, assiste esse vídeo inteiro, velho. Indica para os teus amigos também, manda eles se cadastrarem lá no link, beleza? Para eles fazerem a inscrição, porque é muito importante você ter inscrição, porque você está fazendo um comprometimento comigo de que você está disposto a assistir essas aulas e participar dessa semana, porque querendo ou não, isso dá um trabalho para eu fazer, beleza? E aí, muito importante, eu deixei uma pasta aí com o link, né, de algumas imagens do curso. De acordo com o que eu vou publicando as aulas, vai ter aí a nova pasta que vocês vão ter que baixar, beleza? Eu vou comentar em todos os vídeos aí qual que é a pasta que você tem que baixar. Nessa primeira pasta aí que vocês vão baixar, a imagem de introdução, beleza? É importante que vocês baixem ela aí, né? Para vocês poderem começar a fazer as aulas e verem também que eu vou criar várias pastinhas lá todos os dias para vocês acessarem e fazerem o download lá dos arquivos do curso, beleza? Muito importante que vocês façam isso. Então vamos partir para dentro do vídeo, né? Sem mais delongas. E se você tiver algum comentário ou sugestão, deixa aí embaixo também, beleza? Que me ajuda a entender o que eu tô fazendo e o direcionamento que eu tenho que ter a partir de então. Então, galera, tô aqui dentro da tela do meu computador, certo? Então, o que acontece? Eu criei uma pasta, né, para esse intensivo aí de Photoshop, nessa semana intensiva que a gente vai fazer, onde eu coloquei alguns arquivos aí e vou criar algumas pastas. A primeira delas que eu criei aí é essa intro, que basicamente é o tour que a gente vai fazer hoje pelo Photoshop. A gente vai testar algumas coisas básicas aqui e eu vou rever alguns conceitos com vocês, beleza? Então, prestem muita atenção nessa aula, assista ela até o final, porque vai ser muito importante para esse decorrer do tempo aí que a gente vai ter. Então, o que acontece? A gente vai abrir essa imagem, né? Então, basicamente, para abrir a imagem, você vai clicar aqui e arrastar ela para dentro do Photoshop, né? Então, aqui, o que acontece? Vamos recapitular alguns conceitos, né? Então, três coisas básicas aqui. A gente tem aqui nossa barra de ferramentas, certo? Na barra de ferramentas a gente tem a barra de opções que se abre aqui, né? Para cada ferramenta tem uma opção. A gente tem o nosso menu de arquivo, que é esse menu superior aqui, tá aparecendo aqui, que vocês estão vendo: File, Edit, Image, Image, Layer, Type, Select, enfim. Aqui nós temos as paletas, que eu não falei para vocês disso no nosso curso gratuito, né? Que eu joguei lá no YouTube, mas agora eu vou apresentar para vocês as paletas. E aqui nós temos algumas configurações que a gente pode fazer de imagem, né, de organização e de opções. Então, basicamente é isso que consiste o Photoshop. Provavelmente a tela de vocês está bem diferente da minha, né? Porque a de vocês vai estar aqui, ó, Window, Workspace, Essentials, vai estar dessa forma aqui, ó, que é a forma clássica que vem em todo o Photoshop, né? A minha, ela tá assim porque eu criei essa área de trabalho aqui, né, para essa semana intensiva aí. Então, para essa aula aqui em específico, eu vou estar usando essa área de trabalho. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou inclusive ensinar vocês a criar uma área de trabalho de acordo para cada trabalho que você tem, beleza? Então, presta muita atenção aí. Então, aqui a gente vai começar pelas ferramentas, né? Vamos rever algumas. Então, a primeira delas que a gente vai entrar é a Move Tool. Como o nome já diz, né? É a ferramenta de movimento, então ela te permite você mover o objeto aqui, arrastar para onde você quiser. Você tem total liberdade de mover ele.
A gente tem aqui a ferramenta de seleção retangular, e aí aqui dentro tem elipse, tem single column, tem várias outras funcionalidades aqui, né? Então essas três ferramentas aqui que nós temos em seguida são ferramentas de seleção, que a gente vai tratar sobre elas mais a fundo ao decorrer desses vídeos. Então aqui nós temos a seleção em laço, que tem vários tipos de seleção, né? Então tem poligonal, tem magnético, e cada uma delas serve para um tipo de coisa que eu não vou abordar aqui 100% agora. Aqui nós temos a seleção mágica, né? Que você pode fazer seleção rápida e seleção de objeto dentro do Photoshop. Então, são três ferramentas de seleção aqui que nós temos. A quarta ferramenta é a ferramenta de recorte. Ela permite que você corte uma imagem de um tamanho específico que você queira. Por exemplo, aqui ela te dá alguns formatos: 4x5, 5x7, 2x3, que são basicamente alguns formatos que a gente já conhece aí no mundo real, né? Só que aqui a gente está trabalhando com Photoshop. A gente tem aqui o conta-gotas, que basicamente ele serve para você descobrir uma cor ou selecionar uma cor que você quer usar. A gente tem o Spot Healing Brush, que basicamente permite que a gente selecione uma área e exclua ela da nossa imagem. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu consigo deixar uma área parecida com a outra, e aí eu vou removendo do meu objeto, certo? A gente tem outras funcionalidades aqui de remoção, que a gente não vai entrar agora. Aqui a gente tem um pincel, né, que basicamente serve para a gente pintar um objeto, criar luz, criar sombra e N possibilidades. E aqui a gente tem outra ferramenta de remoção, que é a ferramenta de clonagem, que serve para você pegar uma área da imagem e você reproduzir ela clonando, certo? A gente tem aqui nossos gradientes, que basicamente permite a gente pegar uma cor e fazer um degradê, né? Então aqui, ó, um degradêzinho. A gente tem Dodge and Burn. Para quem não sabe o que é Dodge and Burn, é basicamente o seguinte: é você clarear e escurecer, entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui essa área mais escura que tem sombra da nossa imagem, e aí eu quero deixar ela mais escura ainda, eu quero personalizar a sombra, criar a sombra do meu jeito, de acordo com a luz que eu estou trabalhando. Eu vou usar a ferramenta de Burn, e aí eu vou queimar. Então, ó, Burn é escurecer, certo? E Dodge é clarear. E aí a gente vai tratar melhor sobre elas mais a fundo no decorrer das aulas, certo? Aqui a gente tem a nossa ferramenta de caneta, que a gente consegue fazer seleção aqui mais avançadas com a caneta, beleza? Então, ao longo das aulas a gente vai falar melhor sobre ela. A gente tem a nossa ferramenta de texto, tem aqui a nossa ferramenta de formas, a gente pode criar quadrados, triângulos, polígonos e o caralho. E aqui a gente tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a de rotação, que você consegue rotacionar a sua imagem para de acordo com o que você quer fazer. Por exemplo, eu quero trabalhar uma sombra aqui nesse pedaço da imagem, então eu posso rodar a imagem para ela ficar mais perto de mim aqui, ó, e eu ter um pouco mais de liberdade na hora que eu estou trabalhando. Essa ferramenta é muito útil, eu gosto muito de usar ela quando eu estou fazendo manipulação de imagem. E aqui tem uma ferramenta que eu apresentei para vocês, que muitos de vocês usaram, que é o Zoom In e o Zoom Out, né? Que basicamente permite dar zoom na sua imagem. E aqui nós temos nossa paleta de cores. A gente pode selecionar aqui duas cores, como se fossem dois potinhos de tinta que a gente tem na mão, né? Que é a cor de primeiro plano e a cor de segundo plano, que vocês já conhecem muito bem e que a gente vai usar bastante aqui no decorrer das aulas, certo? Então, basicamente é isso de ferramenta, né, que nós temos aqui. Ao longo desse curso a gente vai rever diversas funções e funcionalidades de cada ferramenta, que a gente vai usar na prática, né, aqui. O painel de opção, né, então cada ferramenta aqui, como eu comentei, a gente tem uma opção que se abre. Então, por exemplo, aqui, ó, na ferramenta de seleção, ela me pede aqui que tipo de seleção que eu quero. Se eu quero fazer uma nova seleção, se eu quero fazer uma seleção de uma nova área que já está selecionada, se eu quero remover um pedaço da seleção, enfim, me dá N possibilidades aqui, o estilo de seleção que eu quero fazer, se eu quero criar uma máscara. Por exemplo, aqui no meu brush, eu tenho aqui meu brush, e aí ele me dá aqui, ó, os tipos de brush que eu tenho e a configuração para cada brush, o modo, se eu quero normal, se eu quero multiply, se eu quero clarear, escurecer, se eu quero ele mais intenso, se eu quero ele mais leve, mais duro, enfim, eu posso suavizar, eu posso clicar aqui
e eu quero que quando eu pressione com força ele vá com mais força, se eu pressionar leve ele vá com leveza. Então aqui me dá várias possibilidades aqui que eu tenho para cada ferramenta, entendeu? Então a gente vai explorar muito isso aqui. Então cada ferramenta te dá uma possibilidade diferente. Agora nós vamos entrar aqui nas paletas, cara. O que são as paletas e como é que a gente pode usar elas para melhorar nosso trabalho, certo? Então aqui, ó, a gente tem as paletas. Para que servem isso? As paletas basicamente são um grupo de ferramentas que estão agrupadas aqui num espaço menor e que te dão liberdade de trabalho. Por exemplo, eu consigo pegar essa paleta aqui, ó, e mover para cá e ajustar do jeito que eu quero, certo? Então eu vou explicar melhor sobre elas agora. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto muito do histograma. O que é o histograma? O histograma basicamente é o seguinte: ele vai me dar uma análise gráfica aqui de cor e luz na minha imagem. Então, por exemplo, o que ele está me dizendo aqui? Que eu tenho um grande tom de amarelo com contraste de vermelho, né? Nas sombras eu tenho azul, certo? E o que acontece? Ele está me dizendo que eu tenho uma imagem muito iluminada. Por quê? Ele está do lado direito aqui, ó, e ele está apontadão para cima, tá vendo? Então a gente pode analisar que realmente ele está certo. Ele está me dizendo que eu tenho uma imagem muito iluminada. Se a minha imagem estivesse com essa ponta aqui para a esquerda, me diria que eu tenho uma imagem muito escura, né? Então aqui, ó, a gente pode ver. Ele não mostra que a gente tem uma imagem escura em nenhum momento. Não tem nada aqui do lado esquerdo, tá vendo? Então basicamente é isso que o histograma faz. Então é uma ferramenta muito útil que eu posso ter aqui nas minhas paletas, entendeu? E se você não estiver vendo ele aqui na sua aba, o que você pode fazer? Você vai vir aqui em Window e você vai procurar aqui, ó, histograma, tá vendo? E aí ele vai aparecer aqui para você. Basicamente é isso. Então cada ferramenta que você quiser adicionar aqui às suas paletas, você vai vir aqui e vai selecionar elas separadamente. E outra coisa, as paletas elas podem ser organizadas de acordo com o que você quer. Então eu posso mudar a sequência aqui, eu posso jogar ela para onde eu quiser, que nada vai mudar. E ela vai continuar no mesmo lugar, não importa a alteração que eu faça. Então vou te mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha com social media e você precisa de criar imagens com texto. Você pode vir aqui e adicionar paleta de parágrafo, characters. Então você pegou aqui o parágrafo e os caracteres. Você vai pegar ela aqui, você pode arrastar para cá, a outra também. E aí, ó, tu consegue trabalhar aqui no teu post, na tua imagem, né? Com as ferramentas já aqui já abertas, então você pode selecionar fonte, tamanho, largura, se você quer ela fina, se você quer ela grossa, parágrafo, a mesma coisa se você quer centralizado, justificado, tamanho do parágrafo, enfim, você tem possibilidade pra caralho aqui junto com as paletas aqui. E outra coisa, você pode selecionar essas paletas aqui e tu vai vir aqui, ó, Window, e pode salvar. Então, nova workspace. Tu pegou, salvou elas aqui, né? Então o que você pode colocar? Social media. Então, todas as vezes que você for trabalhar com posts para Instagram, para Facebook, o caralho, tu vai vir aqui e clicar nelas e aí as paletas vão ser salvas aqui dessa forma e tu vai poder abrir todas as vezes. Então você vai vir aqui em Workspace e aí você vai selecionar Social Media. No meu aqui eu estou usando curso PS, que foi as paletas que eu criei para esse intensivo que a gente está fazendo aqui. Então, cada pessoa pode criar um workspace desse para determinado tipo de trabalho. Então, se você trabalhar com fotografia, tu pode criar um workspace aqui de ajustes, de brush, de, enfim, N possibilidades aí que você queira ter, sacou? E outra coisa, se eu quiser juntar aqui as paletas, eu posso também. Então, eu junto elas aqui, eu posso voltar elas para o lugar em que elas estavam. Então, aqui, ó, posso voltar para o lugar que estavam. As possibilidades são infinitas e nada altera aqui. Não importa o que eu fizer, que vai continuar no mesmo lugar. E o que eu recomendo você fazer agora é o seguinte: você pegar aqui, dar uma olhada nas palhetas e você vê o que você quer, o que você gosta, o que você utiliza muito, né? Se você já está utilizando o Photoshop. Se você não está utilizando ainda, calma lá que a gente vai ver muita coisa aqui que você vai aprender a selecionar as paletas que você quer para o determinado tipo de trabalho que você quer, certo? Então é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre camadas, cara. O que são camadas, né? As camadas são o que nós temos de mais poderoso no Photoshop, que permite a gente organizar arquivos, né? Então cada arquivo é uma camada. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem para cada coisa. Um exemplo, eu tenho aqui a imagem do cachorro. No fundo eu posso ter uma imagem do céu, que pode ser uma nova camada, pode ser outra imagem. Então as camadas me permitem trabalhar com várias imagens sem destruir nenhuma delas.
Então, cada alteração que eu fizer numa camada vai interferir apenas naquela camada. Então, aqui eu crio uma camada nova. E aí eu quero criar uma sombra aqui para o meu cachorro. E aí eu venho aqui, diminuo a intensidade, abro o meu brush e eu falo, agora eu vou criar uma sombra. Então aqui eu comecei a criar uma sombra, certo? E aí o que acontece? Se eu desligar essa camada aqui, ó, a sombra alterou apenas a camada 1, que foi a que eu criei aqui, ó. A original está intacta, beleza? Então as camadas te dão liberdade de fazer alterações sem destruir a imagem original. Então você pode criar uma camada aqui para fogo, tu pode criar uma camada para luz, para enfim, N possibilidades que você queira ter, cara. As camadas são infinitas aqui. E você pode criar quantas camadas você quiser para o seu arquivo. E as camadas te permitem você colocar nomes, te permite você criar grupo. Por exemplo, você quer criar um grupo com camadas de luz. Tu vai criar. Tu quer criar um grupo com imagens de fogo. Tu pode criar. E aí você vai nomear cada uma delas com o nome que você quiser. E cada camada, por exemplo, eu quero controlar a intensidade aqui da minha camada. Eu posso diminuir, aumentar. Eu posso bloquear a minha camada. Eu posso mascarar a minha camada, eu posso fazer muitas coisas com as camadas, certo? Aqui em cima nós temos os menus. O que eles vão fazer? Eu estou usando aqui o Mac, né? Provavelmente vai estar um pouquinho diferente do de vocês que usam Windows aí, mas não muda muita coisa. Só a cor aqui, a forma que os objetos vão estar colocados aqui é a mesma, certo? E aí o que acontece? No menu, cara, é onde eu tenho acesso ao controle avançado de organização de arquivos, como abrir, fechar, salvar, entendeu? Então, por exemplo, aqui, eu também consigo configurar o meu Photoshop no menu. Então, eu venho aqui em Photoshop, eu venho nas preferências. E aí, eu vou em cada preferência que eu quero aqui. Então, eu vou no histórico, eu vou na exportação. Aí, por exemplo, aqui eu tenho um menu de arquivo. No menu de arquivo eu consigo abrir novos arquivos, eu consigo criar um novo arquivo. Eu consigo fechar tudo, eu consigo salvar, exportar, enfim, o que eu tenho de possibilidade aqui é infinito. Em edição, é a mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, em copiar, eu posso fazer uma edição ou desfazer uma edição que eu tenha feito, entendeu? Então aqui também eu posso criar um padrão, eu tenho várias opções aqui avançadas, eu tenho aqui controle de cores. Eu tenho aqui atalhos de teclado, então eu posso ver meus atalhos de teclado, eu posso criar um atalho novo, entendeu? Que é inclusive um tutorial que eu quero passar aqui para vocês, como criar atalhos para vocês e como ver os atalhos. Então cada atalho que eu for usar eu vou mostrar para vocês também. Aqui a gente tem o menu de imagem, que a gente tem aqui os ajustes, né? Que a gente pode fazer na imagem. A gente tem aqui configuração do tamanho da imagem, tamanho da nossa tela que a gente trabalha, duplicar a imagem. Em camadas, a gente pode criar uma nova camada, a gente pode exportar, a gente tem máscara, a gente tem vetor, tem objetos inteligentes, pode bloquear uma camada, pode juntar camadas. A gente pode aqui em seleção, selecionar todas as camadas, desselecionar camadas, encontrar uma camada. A gente pode fazer seleção por cor, seleção por área, seleção de objeto, fazer máscara. Então, velho, é possibilidade infinita. Nos filtros a gente pode desfocar, pode distorcer a imagem, transformar ela num quadrinho, transformá-la em 3D, tudo que você quiser, cara. No 3D a gente tem aqui a abertura de arquivos 3D, renderização e criação de arquivos 3D dentro do Photoshop. Então tu pode criar objetos e textos em 3D. Aqui em View, né, é basicamente aqui as configurações da sua visualização. Então se você quer ver as linhas, se tu quer ver grade, se tu quer ver, se tu quer dar zoom, se tu quer dar zoom, se tu quer voltar a tua imagem para o tamanho original. Você pode também aqui fazer configurações de cores, né, para o teu monitor, que é muito importante. Você pode aqui em Windows também adicionar paletas à sua área de trabalho. Tu pode criar uma área de trabalho nova. Tu pode vir aqui nos presets que o Photoshop já te dá, né? E aqui em Help, isso aqui eu acho muito eficiente. Por exemplo, eu venho aqui, pesquiso sobre brush. E ele vai me mostrar onde é que está cada funcionalidade dos brushes. Então, se você não sabe onde é que está alguma ferramenta, alguma opção que você quer do menu, você pode digitar aqui que ele vai te ensinar onde é que fica e como é que você pode usar, sacou? E aí também, por exemplo, aqui, ó,
Preferências gerais. Eu tenho um tópico aqui de leitura. Se luz de repouso, não sei o que. Cara, você vai ter aqui vários tópicos aqui que você pode ler para tirar suas dúvidas também. Então é muito útil isso aqui. Recomendo demais, inclusive. Cara, basicamente é isso, né, que eu queria trazer aqui para vocês hoje nesse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham curtido essa primeira aula, que é mais ou menos uma introdução aí do que a gente vai fazer dentro do Photoshop e o que a gente vai estudar nos próximos dias. E vai ter muito mais conteúdo, velho. Vai ser foda. Eu espero de verdade que tu tenha curtido essa aula, que essa aula tenha te ajudado, beleza? Que você tenha girado a chavinha para alguma coisa nova, ou que você tenha relembrado alguma coisa. Se você relembrou, comenta aí o que foi que você lembrou. Se você aprendeu alguma coisa nova, comenta aí também o que foi que você aprendeu de novo. Pode deixar aí nos comentários, eu vou ter todo o prazer de ler e de te responder. Essa semana é para eu ter um contato mais próximo com vocês, entendeu? É por isso até que eu criei o grupo do Telegram, pra gente poder mandar mensagem. Então vocês podem mandar áudio lá, pode me mandar pergunta, beleza? Chama os seus amigos também, velho. Se tem algum amigo que quer participar, que se interessa muito pelo assunto, fala pra ele entrar lá no meu grupo do Telegram, né? Mas primeiro tem que se inscrever lá no linkzinho que eu mandei pra vocês por e-mail. O link lá de inscrição, tem que fazer a inscrição porque é um comprometimento que você tá fazendo comigo, velho. Beleza? Então é isso. Eu te espero na próxima aula, beleza?